Eu acho o racismo uma grande perda de tempo e um grande atraso de vida, porque, apesar de associarmos, na minha opinião, erroneamente, o racismo à questão dos negros e também de asiáticos e de outros grupos étnicos, na verdade, nós só temos uma única raça nesse planeta. A raça que vive no planeta Terra é a raça humana. Então, não se justifica você ser racista ou ter alguma atitude racista, porque, no fundo, você está indo contra você mesmo. Então, é isso, simples assim. Olá, eu sou Marder Machado, eu sou jornalista, crítico de cinema e cinéfilo, e a questão racial na história do cinema é algo que está muito ligado desde o início. Algo muito forte, se você analisar historicamente, porque o primeiro grande filme americano que projetou de uma forma bem forte o cinema americano no mundo e se tornou referência até hoje para a produção cinematográfica por conta da estrutura narrativa que ele utilizou, que passou a ser copiada por todo o mundo, é o filme O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, um filme de 1915, e que mostrava uma revolta de homens escravizados contra o seu senhor feudal lá na fazenda, onde eles trabalhavam na colheita de algodão. E uma coisa bem curiosa já nesse filme é que os atores, ou melhor, as personagens negras da história que precisavam falar ou interagir com as personagens brancas eram atores brancos pintados de negro. Essa foi uma prática que Hollywood adotou muito até meados da década de 1930. E nesse filme, as personagens negras que ficavam só como figurantes, sem interação com as personagens brancas, eram atores negros mesmo. Faziam apenas figuração. E o filme mostra como grande herói da história um cavaleiro da Ku Klux Klan. Esse filme foi rechaçado na época, ainda hoje é motivo de estudo e de reprovação por conta dessa temática, mas historicamente é um filme importante dentro da história do cinema, porque ele estabeleceu as bases do que a gente conhece hoje como narrativa cinematográfica ou estrutura narrativa cinematográfica. Ele apresentou pela primeira vez uma série de elementos para se contar uma história em filme que nunca tinha sido usado antes. Então, por essa questão específica, é um filme historicamente importante, apesar de ter como tema algo bem deplorável. Essa questão racial foi mudando. Existe na estrutura do cinema americano uma espécie assim de núcleo de produção voltada para o mercado negro, que aborda temáticas específicas e que tem obtido muito sucesso, mas dentro da indústria maior, dos grandes estúdios norte-americanos, isso foi gradativamente mudando, mas é um processo extremamente lento. Cerca de 15 anos atrás, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que é a academia que entrega o Oscar, que é o principal prêmio da indústria, recebeu uma pressão muito grande por parte de seus afiliados, porque sempre que chegava o período das indicações e das premiações, os indicados, na sua esmagadora maioria, eram brancos. Havia pouca representatividade de atores e técnicos negros. Isso fez com que a academia iniciasse um movimento para ampliação do seu quadro de afiliados. Há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, a academia tinha cerca de 6 mil afiliados. Hoje, eles têm quase 15 mil. E houve uma pulverização, não só dentro dos Estados Unidos, como no resto do mundo. Hoje, um pouquinho mais da metade dos membros da academia são de afiliados fora dos Estados Unidos, e há uma forte representatividade não só de negros, mas de asiáticos, de latinos. Isso melhorou bastante e você vê recentemente nas premiações esse destaque sendo apreciado, representado. Tanto é que
passou a valer, a partir deste ano, especificamente na categoria de melhor filme, uma série de requisitos para que esse filme, caso queira ser indicado na categoria principal, tenha que cumprir. São 4 requisitos, eles precisarão atender a pelo menos 2 deles, e esses requisitos incluem questão de representatividade e histórias que abordem minorias. E isso vale não apenas para a história do filme em si, mas também para a equipe de produção, a equipe criativa e também a equipe de marketing e divulgação do filme, ou seja, tenta abarcar e dar uma maior representatividade em todas as áreas envolvidas na produção de um filme. Como exemplo de obras que abordam a questão racial, eu vou citar 3 exemplos, um dos Estados Unidos e 2 aqui do Brasil. Dos Estados Unidos, eu destaco Selma, a luta pela igualdade, que aborda justamente a famosa marcha feita pelo líder religioso e ativista Martin Luther King, quando ele se deslocou de Selma até, agora eu estou na dúvida qual é a cidade, mas ele saiu de Selma até a capital do estado, numa marcha reivindicando o direito dos negros ao voto. Era isso que ele defendia e essa marcha serviu para isso. Aqui do Brasil, eu destaco um misto de show documentário chamado Amarelo, que é do Emicida. Ele apresentou esse show no Teatro Municipal de São Paulo, e ele foi todo gravado, mas paralelo ao show, que é muito bom, há todo um trabalho do Emicida justamente na valorização da cultura negra, numa busca por uma maior representatividade. E fechando, aí eu vou puxar um pouco a brasa para o meu lado, eu indico um filme que o meu irmão dirigiu, um docodrama chamado A Carta de Esperança Garcia. É um filme que ainda está inédito, mas chegará nos cinemas em breve, estrelado pela Zezé Mota, e que conta a história da Esperança Garcia, que foi uma mulher escravizada que no século XVIII, 250 anos atrás, ela escreveu uma petição ao governador do estado do Piauí na época, reclamando das condições de trabalho dela e dos outros escravizados na fazenda onde ela morava. E esse documento foi acatado pelo governador do estado e se tornou reconhecido pela OAB do Brasil o primeiro ato de um advogado no Brasil, ou seja, tem toda essa carga histórica muito forte de o primeiro ato de um advogado no Brasil ter sido iniciativa de uma mulher negra escravizada e que teve esse reconhecimento da OAB. Esse documento faz parte do Museu da História do Piauí e essa é a história que o meu irmão conta nesse docodrama, A Carta de Esperança Garcia. Mas é uma luta que ainda está longe de ser superada, ainda há muito para ser feito, e cabe a todos nós ter espaço, dar espaço para que todas esses grupos, essas etnias tenham espaço nas artes, na política, na cultura em geral, na vida em sociedade. Porque as pessoas sempre querem se ver, seja na tela, seja numa obra de arte, seja onde quer que seja. E representatividade é algo muito importante, porque existem muitos modelos relevantes que merecem ser conhecidos.